Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falando aí do confronto de hoje entre Palmeiras e São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Palmeiras perdeu por 1-0 na ida no Morumbi, precisa ganhar por 2 gols de diferença para se classificar direto. Um gol leva a decisão para os pênaltis. E os comentaristas estarão aí debatendo a partida de hoje, trazendo aí as análises. Mas antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí os comentaristas debatendo a partida de hoje entre Palmeiras e São Paulo, partida que acontece no Allianz Parque, ingressos esgotados, a torcida vai fazer uma grande festa e vai empurrar o Verdão aí para a classificação. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Em 0-0. Boa postura do São Paulo. Num deles, o São Paulo, com 9 jogadores em campo, teve pênalti contra e conseguiu sustentar o 0-0. No Campeonato Paulista também sofreu uma pressão tremenda, conseguiu sustentar o 0-0. Mas não eram jogos decisivos, eram jogos de meio de campeonato. Nos jogos decisivos, que foram a final do Paulista do ano passado, quando o São Paulo tinha uma vantagem de 2 gols, ganhou o primeiro jogo por 3-1, 4-0, um atropelo do Palmeiras. E no ano passado, na Copa do Brasil, com a mesma vantagem de hoje, a mínima de apenas 1 gol, o Palmeiras, com 10 minutos, já estava vencendo por 2-0. E só não goleou novamente porque o Rafael Veiga perdeu um pênalti no início do segundo tempo. Se não, era 3-4-5. Eram 3-4-5. Vocês estão convencidos de que o São Paulo aprendeu alguma coisa nesses 2 jogos? Ou corre-se o risco da gente ter o filme repetido pela 3ª vez? A questão não é nem tanto aprender, né, Plihal? O adversário do outro lado é o Palmeiras e a gente sabe, quando o Palmeiras joga na sua máxima intensidade, joga com ambiente, com mobilização total, o campo que conhece muito bem. É muito difícil para qualquer adversário. Então, até se o Palmeiras enfrentasse o Flamengo de novo, terminou 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Nessas circunstâncias, precisando virar um jogo... O próprio jogo do final de semana contra o Flamengo, no início do jogo houve um abafa do Palmeiras. Sim, mas ainda assim, não o Palmeiras que a gente está acostumado a ver jogar em mata-mata. Então, por tudo isso, sabendo o que é esse Palmeiras do Abel, eu vejo que está muito mais do lado do Palmeiras. O São Paulo fez a sua parte, venceu em casa, leva uma vantagem, mas a bola hoje está com o time do Abel. Se o Veiga resolver jogar o que sabe jogar, o Dudu resolver jogar o que sabe jogar, e são 2 jogadores que o Palmeiras tem sentido falta deles em termos de protagonismo. Não é só numa arrancada do Dudu ou num lançamento do Veiga, mas de serem protagonistas numa partida. Se esses caras jogarem tudo que sabem, é muito difícil para o São Paulo segurar. Tem uma definição bem interessante sobre o Rafael Veiga, que eu acho um ótimo jogador, e que no sintético ele seria o melhor jogador do Brasil com alguma vantagem. E de fato, ele no Atlético Paranaense e no Palmeiras, nos jogos em casa, a gente pode enfileirar grandes atuações. Um raro jogador que gosta de sintético, né? Em geral, não tem isso. Agora, por mais que esses senões que você colocou, o São Paulo ainda é quem oferece mais resistência ao Palmeiras. Sim. Com técnicos diferentes. O time que mais derrotou o Palmeiras, o Abel Ferreira, 6 vezes. Eu acho que essa questão do vacinado é a seguinte: se acontecer de novo, não foi por falta de aviso. O São Paulo sabe exatamente o que vai enfrentar hoje. Se acontecer de novo, vai ser por muito mérito do Palmeiras também. E esse potencial de Dudu, de Veiga, dos que estão devendo, eu acho que eles têm muito a ganhar com a volta de quem está faltando. Zé Rafael, Rony, tudo isso ajuda também a potencializar aqueles que na ausência... Quer ver a importância do Zé Rafael? A gente vai apresentar agora números e depois compará-los justamente com os do Pablo Maia, que hoje é uma possível ausência por conta do falecimento do pai. Os 2 motores aí de meio campo de Palmeiras e São Paulo. O Zé Rafael tem 33 jogos em 2023 pelo Palmeiras, venceu 6 duelos, 8,7 duelos defensivos, 2,6 desarmes, isso é a média dele, né, logicamente. 79 desarmes na temporada. E bolas recuperadas, 7,6 por partida.
ficou de fora dos últimos 4 jogos do Palmeiras por contusão. O Pablo Maia, que é uma possível ausência hoje, eu diria até que provável, né? O cara não dormiu direito, estava velando o pai, enterrando o pai em Poços de Caldas, Minas Gerais, 3 horas e pouquinho de carro daqui, mas enfim, tem todo, claro, desgaste emocional, a tristeza, tudo que envolve a morte de alguém tão próximo. Ele tem na temporada, em 31 jogos, 5,1 duelos defensivos de média, desarmes 1,6, bolas recuperadas 5,6, bolas recuperadas lá na frente no ataque 1,5. Com um detalhe, ele arrisca bastante de fora da área e faz muitos gols de fora da área. Gols preciosos, inclusive, já marcou em final de campeonato contra o Palmeiras, no Paulistão do ano passado, no jogo do Morumbi. Tem arriscado e acertado. Os dois vão muito bem nos quesitos que se esperam de um jogador na posição deles. Viu ali, 3 gols e uma assistência do Pablo Maia neste ano. A ausência do Zé Rafael ficou muito claro nos últimos jogos do Palmeiras, o que ele significa ali naquele setor. O Pablo Maia é uma questão mais recente, né? Ele começou muito bem, teve um período até de ostracismo em relação ao jogador que começou, depois embalou de novo. Serão duas ausências muito sentidas para o espetáculo em si, para o rendimento dos dois times, para o desenvolvimento dos dois times, né? Não é uma questão localizada, assim, que falta o cara, põe outro. Não, a ausência desses dois jogadores, elas refletirão, se os dois não jogarem, diretamente no rendimento da equipe como um todo. O problema é se o Zé Rafael jogar e o Pablo Maia não. Não, mas o Zé Rafael vai jogar. O Zé Rafael tá de volta. Não, pois é, porque existe a possibilidade do Abel, talvez... O desfalque é do Arthur, né? Enxergando o Arthur, acho que o desfalque pesado do Palmeiras, e será assim na Copa do Brasil inteira, porque ele já jogou pelo Red Bull Bragantino, é o Arthur. E é isso. Zé Rafael tá no jogo, professor. Eu acho que o grande ponto de desequilíbrio do que já foi, o que já aconteceu, é o Dorival Júnior. Eu acho que esse é o ponto em relação positiva ao São Paulo para enfrentar... espetacular em Copas, né? Em Palmeiras. Desde o Ceará, implacável nas Copas, invicto nas Copas. Ele é um cara que, mesmo com pouco recurso, e principalmente hoje, porque o São Paulo tem mais de 14 jogadores no departamento médico, ou cerca de 14 jogadores no departamento médico, pouco recurso, ele está conseguindo encontrar opções para deixar esse São Paulo competitivo. O mínimo competitivo e competindo com o Palmeiras. Mesmo o Luciano e Caleri, até anteontem, eram colocados como dúvidas para o jogo. E ambos, logicamente, não estão no melhor que poderiam estar fisicamente. Diante desse número todo de desfalques e das opções que ele teria, tem que entrar com os rapazes mesmo. Qual seria a sua meiuca do São Paulo sem o Pablo Maia hoje, Breler Pires? Então, eu iria de Luan, mas aparentemente... Esquece, não vai. Aparentemente, o Dorival não tem essa confiança no Luan. Então, mas pensando em característica... Mas não vai. Não, eu entendo. E assim, o último jogo do Luan pelo São Paulo foi o primeiro tempo da vitória contra o Atlético Paranaense, e que o Luan foi trágico. Nos últimos jogos, tem entrado o menino no sub-20, volante... E ele não tem entrado. Perdeu espaço, mas pensando em característica, seria o jogador, pelo menos o Rogério enxergava isso. Como característica, o Mendes é até mais próximo do Pablo. Mas o Mendes, eu vejo até pela Copa do Mundo, no Equador, era um volante que tinha muita saída. Até no começo no São Paulo, chegava bem à frente e precisa, como o Gabi Neves, ter um pouco mais de espaço para sair. Mas ele prefere jogar de primeiro, sabia? Não, ele prefere, mas eu enxergo nele qualidades de um ótimo segundo volante. Agora, o Luan... Pelo menos se jogasse o que se esperava dele, seria mais pegador como o Pablo Maia. Agora, nessas condições, vai de Mendes. Então, vai de Mendes, mas tem outras possibilidades. O que pode acontecer também? O Nestor pode ser recuado e jogar como segundo, como já aconteceu muitas vezes com vários treinadores do São Paulo. Pensei nisso, mas acho que a galera não curte muito a ideia. Mas assim, hoje o jogo nem é no Morumbi, nem teria essa preocupação do retorno da arquibancada, ali, o retorno imediato. Com o Alisson, que também é um cara que recompõe, corre feito um maluco, e completando esse meio campo, eu não sei como é que ele faria. Aí tem algumas possibilidades. Mas o Gabriel Neves dá conta sozinho ali de segurar a bronca de marcação? Então, essa é uma dúvida. Acho pouco provável. Eu acho que o mais provável é Mendes mesmo. Mendes, Gabi Neves, Nestor e mais um. Quem seria esse quarto elemento do meio campo? Pode ser o Wellington Rato para explorar um pouco de bola aérea, cruzamento. Foi assim na ida. Então, eu vejo o Wellington Rato é um jogador que caiu muito também de produção no São Paulo.
Mas para explorar a bola aérea, para tentar dar um sufoco no São Paulo, no Palmeiras, pelo menos com algum artifício, eu enxergo o Rato pode ser mais útil que o Alisson, por exemplo. Foi o melhor jogador do jogo passado. Disparado. Travando o Atuesta no campo defensivo, gerando dificuldade. Muitas vezes o Rafinha apoiava ele por ali e ajudava numa tabela. O Nestor vindo da esquerda para a direita. O Rato tem rendido mais, embora eu concorde muito com a Natália, tenha sido destaque na partida do Morumbi. Ele tem rendido mais quando entra no jogo. Isso, o Rato num segundo Outra momento. opção seria o Luciano completando esse meio campo com Juan e Caleri. Também não seria algo inédito. E o Juan tem entrado bem no Acho que time o Dorival vai fazer o básico, arroz com feijão. Acho que ele vai entrar com o Mendes. Mendes e completando Alisson, o meio campo, o Rato. Não, aí Nestor, Wellington Rato, Caleri e Luciano. Acho que vai E ser... o Palmeiras? Quem que vai ser o substituto do Arthur? Você tem aí algumas possibilidades também. Ele pode colocar o Mike adiantado. Ele pode colocar o Mike adiantado, o Breno Lopes, ele pode colocar o Endrick, ele pode colocar o Richard Rios e povoar o meio de campo. Mas eu vejo opção não falta. Hoje a melhor opção. Mas ele precisa ganhar o jogo de 2, né? Luiz Guilherme, mais agressivo, um jogador que se ele começa pode com partir para cima. Mas é um jogador menino de cara. Mas tem tido personalidade o Luiz Guilherme. Sempre que entra. Para começar um jogo como esse? Eu acho difícil. O Abel também geralmente é mais conservador a ponto de ter testado o Mike. O Mike foi uma grande sacada dele por não confiar tanto em garotos saindo jogando. Com a necessidade de fazer 2 gols? Por exemplo, para mim é um jogador mais insinuante, mais agressivo para essa necessidade do Palmeiras. Na hierarquia dele, me parece que está mais pro Hendrick. Ou o Richard Rios. Mas aí Breno Lopes, vocês descartam? Breno Lopes é aquele que a gente nunca é o Coringa. Põe e ele põe. Ele gosta. Mas o Breno Lopes, assim como o Rato, geralmente é melhor entrando no segundo tempo, não como titular. Mas eu acho que ele vai de Hendrick. Eu não sei se ele vai de Hendrick. Eu tô entre Hendrick e Richard Rios. Acho que ele vai botar o Richard Rios um pouco mais pela direita ali, povoou e quando precisar liberar... Não nos esqueçamos que ele tem que fazer resultado. Né? Tem. Temos, para encerrar o Futebol 360 de hoje... Pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida de hoje entre Palmeiras e São Paulo. Tem tudo para ser um jogaço no Allianz Parque. São Paulo está com a vantagem, joga pelo empate. E o Palmeiras, diante da sua torcida ali, vai buscar reverter o placar para se classificar para a próxima fase. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.